Conta Contos apresenta Breve História do Tempo, os dias e as horas. Há muito tempo atrás, quando não havia telefone celular, satélites, televisão, avião, telescópios, nem os vídeos do canal Conta Contos, as pessoas não tinham muitas coisas para fazer. Então elas ficavam só apreciando os eventos da natureza. Elas viam que ora o sol surgia, ora se recolhia, e assim se alternavam luz e escuridão. Daí as pessoas viram a necessidade de organizar melhor a vida, programar seus afazeres, e então começaram a medir o tempo. E começou assim. Um ciclo completo de luz e escuridão eles chamaram de dia. Também definiram que o dia atual, o que estamos vivendo agora, deve ser chamado de hoje. O nome do dia que passou, antes de hoje, é ontem. E o próximo dia, depois de hoje, chamamos de amanhã. Logo, ontem já se foi, hoje está se passando e amanhã ainda vai chegar. O dia é dividido em dois períodos. O período escuro recebeu o nome de noite e o período claro eles chamaram de dia. Com isso, o ciclo dia e noite forma uma jornada, uma diária, um dia completo. Depois de definir o ciclo diário, foi estabelecido outro ciclo, de 7 dias, formando assim o que chamamos de semana. E cada dia da semana recebeu um nome. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Ao fim desse ciclo, começa uma nova semana a partir do primeiro dia, domingo, e assim por diante, semana após semana. Na antiguidade, pensava-se que a Terra era o centro do universo, plana, bem paradinha no seu lugar, e somente a Lua, o Sol e as demais estrelas é que se moviam no espaço. Porém, as ciências avançaram e descobriram que o nosso planeta é redondo e também gira no espaço, dando voltas em torno de si mesmo como um peão, movimento esse chamado de rotação. E também girando ao redor do Sol, movimento de translação. E isso explicou por que um período do dia é claro e o outro é escuro. É que a luz do Sol só consegue clarear uma metade dessa bola que é o nosso mundo. Então, quando está claro no Brasil, significa que está escuro no Japão, que fica lá do outro lado do mundo. Portanto, um dia é o tempo em que a Terra gasta para completar uma rotação, ou seja, para dar uma volta em torno de si mesma. Logo, a cada 7 voltas dessas, temos uma semana, quer dizer, uma semana é igual a 7 rotações. A jornada completa de um dia é dividida em 24 horas. Mais ou menos metade desse tempo, ou seja, 12 horas, é no claro do dia, o período diurno, e a outra metade na escuridão da noite, o período noturno. Na metade do período noturno, temos a meia-noite. Esse momento marca o fim do dia e o início do dia seguinte. Portanto, na passagem da meia-noite, temos a chamada 0 hora do dia e início da primeira hora do dia que está começando. Da meia-noite até o nascer do sol, também chamado de aurora, temos então o que chamamos de madrugada, que dura 1/4 do dia, o que equivale a mais ou menos 6 horas. As próximas 6 horas, da aurora até as 12 horas, quando temos a marca do meio-dia, formam o período da manhã. No novo período de 1/4 da jornada diária, do meio-dia ao pôr do sol, temos o período chamado de tarde. E para completar o dia, do pôr do sol à meia-noite, temos o período da noite, quando então termina o dia atual e começa o dia seguinte. Vamos ver de novo. Meia-noite, começo do dia e da madrugada.
que vai até o nascer do sol, quando começa o período da manhã, até o meio-dia, que dá início ao período da tarde, que acaba com o pôr do sol, que traz a noite, até o fechamento do dia, na marca da meia-noite. Vamos conhecer melhor as horas. Como o dia tem 24 horas, então as horas podem ser contadas sequencialmente, de 1 a 24. Veja, por exemplo, como é a rotina de Francisco. Ele acorda às 6 horas, toma banho, café da manhã, escova os dentes e vai para o trabalho, que começa às 8 horas. Ele faz uma pausa no serviço ao meio-dia para o almoço. 13 horas volta ao trabalho, termina seu expediente às 17 horas e volta para casa. Janta com a família às 19 horas, depois brinca com as crianças, assiste a um pouco de TV, lê algumas páginas de um livro e finalmente vai dormir por volta das 23 horas. Outro jeito de contar as horas do dia é usar somente de 1 a 12 e acrescentar o nome do período. Da meia-noite ao meio-dia, as 12 primeiras horas. Podemos dizer, por exemplo, 2 horas da madrugada, 8 horas da manhã, etc. Das 13 às 24 horas, mais 12 horas. A partir das 13 horas, voltamos a contar a partir de 1. Neste caso, 13 horas passa a ser 1 hora da tarde. Daí, 14 horas é igual a 2 da tarde. 17 horas é 5 da tarde, assim como as 20 horas equivale às 8 horas da noite. E 23 horas é o mesmo que 11 horas da noite. Agora, os minutos e os segundos. A hora é dividida em 60 minutos. Logo, meia hora é igual a 30 minutos. Assim podemos dizer 10 horas e 30 minutos, ou simplesmente 10 e 30, ou ainda 10 e meia, meia de meia hora. 12 e 30 ou meio-dia e meia, 0 hora e 30 minutos, ou meia-noite e meia, e assim por diante. Os minutos servem para programarmos períodos curtos, por exemplo, o tempo para preparar aquela pipoca no micro-ondas. Mas às vezes precisamos calcular períodos ainda menores, como uma prova de natação, por exemplo. Então nós usamos os segundos, como vemos em um cronômetro, que é um aparelho para medir o tempo semelhante a um relógio. Por isso, dividimos 1 minuto em 60 segundos. E aí temos as horas, minutos e segundos. Programe bem o seu dia e não deixe de apreciar a natureza. Nos dias que acordar cedo, veja as belas cores pintadas no céu com o nascer do sol, ou aurora, ou ainda alvorada. Bom, se a alvorada for muito cedo para sua programação, aprecie então o crepúsculo do final da tarde, quando o sol se põe. E quando marcar o compromisso, não se atrase. É sempre bom e muito educado cumprir o horário combinado. Aproveite bem o seu tempo, porque o que passou não volta mais. Para mais coisas divertidas e instrutivas, visite nosso canal Conta Contos no YouTube e o nosso site www.contacontos.com.br.